Boa noite, turma, tudo bem? Todos me ouvem bem aí do outro ladinho da tela? Trazemos 10 minutinhos aí na chamada da nossa live, mas hoje, sábado, véspera dos Dias dos Pais, espero que eu consiga entregar tudo que eu preparei aqui para vocês hoje. Finalzinho de sábado de descanso, legal, o som tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Essa live segue a nossa série de lives, né, direcionadas a cirurgiões dentistas. É a nossa quarta live da nossa semana e super interessante. Eu vim trazer um pouquinho para vocês de desenvolvimento pessoal, né, profissional. E agora a gente vai falar um pouquinho das nossas técnicas. Muitos colegas me mandaram mensagem, né, sobre isso que a gente tem postado, da questão do Bichectomia Day, de como a gente consegue trabalhar isso, do Botox Day. Vou trazer um pouquinho para vocês hoje. A gente acabou de chegar do nosso evento de Botox, foi muito legal, e vou trazer um pouquinho para vocês aqui de tudo que a gente tem buscado fazer. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a tela com outro celular para eu mostrar a tela aqui do meu computador. A plataforma do Instagram é um pouco complexa para fazer isso, mas a gente vai tentar fazer dessa forma. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês agora? Vamos elevar a energia aí da nossa live. Essa live vai ficar gravada, né? Não de forma íntegra, mas a gente ela vai ser dividida e postada para vocês pedacinho por pedacinho, cada pedacinho especialmente editado e preparado para todos vocês. Vamos lá, pessoal. O que eu quero conversar hoje sobre o nosso título, né, que chamou a atenção da nossa live de hoje, era realmente como seria possível e se todo dentista é capaz de conseguir, né, atingir os seus 5 em 1. Quando a gente fala 5 em 1, a gente fala de um faturamento acima, né, de 5 dígitos. Então isso tudo é possível, a gente consegue trazer isso. Eu vou mostrar para vocês basicamente o que a gente tem feito na nossa clínica e durante o nosso atendimento, tá? Para a gente conseguir ferramentas para chegar lá e trazer, sem dúvida nenhuma, muito mais conforto para o cirurgião dentista, para trazer para ele certa estabilidade, né, para trazer para o cirurgião dentista ali uma ferramenta a mais e não necessariamente o dentista precisa ser um dono de clínica ou então um dono de consultório. Ele pode sim sublocar um local, né, e sem dúvida nenhuma conseguir atingir aí os resultados esperados com muito êxito. O que a gente precisa entender, turma? Quando nós falamos de atender, né, ao grande público, de atender a grande massa, aos pacientes, a quem é interessado, a gente precisa gerar algumas ferramentas, né, alguns gatilhos para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, estar facilitando, né, a captação desse paciente. Então, lembrando mais uma vez, essa live é direcionada para você que é cirurgião dentista. Então, se você é dentista, entre na nossa live que a gente vai entregar o máximo sobre tudo isso. Clica nesse aviãozinho aqui, né, e envia para um colega dentista aí que você sabe que está precisando ouvir isso, que está precisando entender mais, ou está precisando gerar mais faturamento para sua clínica, ou para o seu consultório, ou para o seu desenvolvimento pessoal. Tá bom, pessoal? Nossa quarta live. Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês? O que a gente precisa entender, né? Quando a gente entrega algo, Felipe, caramba, eu sou dentista, eu realmente eu faço por amor, que é o que a gente espera, né, de todos os cirurgiões dentistas, realmente que entrega isso com amor. Mas, Felipe, eu não estou conseguindo captar da forma que eu esperava, principalmente eu fiz um treinamento de harmonização facial e, Felipe, eu não consigo entregar isso para os meus pacientes, eu não consigo captar novos pacientes. O que está acontecendo, o que está faltando? Eu já tenho um trabalho nas redes sociais, eu já posto no meu Instagram, mas a coisa não está acontecendo. Às vezes as pessoas até se interessam, mas acabam não finalizando ali ou não realmente confirmando o seu interesse e, lógico, virando um paciente, né? Então, estando ali na sua cadeira. Existe um grande funil de vendas, né? Que a gente utiliza muito isso no marketing digital, mas a gente consegue usar essa analogia para dentro da odontologia, né? A analogia do funil de vendas, ela acontece tanto de forma orgânica, dentro ali do seu consultório, né? Felipe, eu sou dono de consultório, eu tenho uma clínica, isso vai acontecer tanto ali dentro quanto no meio da internet, né? Ou na ferramenta do Instagram, ou na ferramenta do Facebook. Vai existir sempre o funil de vendas, né? A gente, simplificando, o funil de vendas hoje, dentro da sua clínica, é o paciente que lá em cima, né, desse funil ele indica um para o outro, ou então é um paciente
que ouviu falar do seu procedimento, ou um paciente que recebeu uma indicação e naturalmente ele vai para o próximo nível. Esse paciente agenda talvez uma avaliação com você. Esse paciente ali nesse segundo nível do funil, ele já esboça, né, um certo interesse. Então é um paciente já morno, que a gente poderia considerar um paciente que tem um interesse, ele ainda não entende muito, ele ainda não sabe basicamente o que você preparou ali para ele, mas é um paciente que tem realmente um interesse ali, ele já despertou algo, tá? Pode ser que isso se desenvolva para ser um futuro paciente para sua cadeira, ou pode ser que não. Então, você entender muito bem todas essas fases vai, sem dúvida nenhuma, transformar você, né, num expert no assunto. Quando a gente fala realmente somente, Felipe, eu sou ótimo, eu sou muito bom fazendo X procedimento, mas às vezes a conversão desse paciente, né, para conseguir trazer a conversão desse cirurgião dentista, para conseguir trazer esse paciente ali para a cadeira dele, às vezes ela não está acontecendo, né? Então não basta, infelizmente é uma grande realidade, não basta você ser um excelente prático, né, se você não tiver realmente onde colocar essa sua prática, tá? E onde converter isso em paciente, e onde converter isso, sem dúvida nenhuma, em faturamento para você ou para sua clínica. Então, turma, vamos lá. A gente precisa entender todas essas fases, né, do funil de vendas. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês entenderem junto comigo. Bom, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho aí, e eu já fecho essa tela para vocês. A gente precisa entender que o funil de venda ele vai ter esses 3 níveis, tá? Melhorou um pouquinho. Legal, eu tirei o fone aqui para tentar melhorar. Vamos ter esses 3 níveis. O nível inicial ali, onde o paciente gera dúvida, né? O nível médio, onde a gente precisa gerar um suporte e um esclarecimento para ele, e através de ferramentas de geração de valor. E o terceiro nível, que é a captação e o pós-venda. Então, turma, a gente vai ter basicamente, simplificando esse nosso bate-papo, esses 3 níveis. Dúvidas, suporte, esclarecimento e captação e pós-venda. Todo mundo pegou? Vou fechar a tela aqui para melhorar o áudio aqui para a gente. Entenderam? 3 níveis que a gente vai ter: dúvida, suporte e captação. Lembrando, pessoal entrando aí através da Natália, essa live é para cirurgiões dentistas. Vamos lá, pessoal, vou fechar aqui então para a gente voltar lá. Pronto. Melhoramos, turma? Melhoramos? Todo mundo aí comigo? Todo mundo aí comigo? Me dá um... Ouvir ali o que eu estava falando. A gente vai precisar entender, né, que existem esses 3 níveis, e esses 3 níveis vão funcionar tanto para atingir os pacientes orgânicos dentro da nossa clínica ou distribuição no consultório, tá? Ou para a gente estar trabalhando na internet. Então a gente vai funcionar isso tanto no orgânico quanto na internet. Então entender esse funil é super importante. E o que eu quero dizer com isso, turma? A gente precisa, nesse nível médio, né, o paciente ele entra, ele na forma orgânica, né, que é aquele boca a boca que a gente diria, ele vai receber uma indicação, alguém vai falar sobre o seu trabalho, ele vai sentir um interesse e vai agendar, por exemplo, uma consulta com você. Ele está no primeiro nível. O nível de baixo é quando ele chega lá para fazer o seu orçamento, né, para fazer a sua avaliação, o seu planejamento. E aí, nessa etapa, quando a gente se trata de orgânico, entra toda aquela questão, né, do bom atendimento, de uma boa anamnese, né, daqueles 90 primeiros segundos ali realmente para você estar conquistando aquele paciente. Então, um dentista que realmente domina isso, ele sem dúvida vai conseguir converter muito mais. Isso aí é unânime, tá? Então, saber muito bem receber o paciente dessa forma, a gente se tratando de orgânico, isso funciona muito bem. E como é que a gente gera isso? Gerando um bom atendimento, com alguns outros gatilhos, né, de reciprocidade, onde a gente pode gerar antecipação nesse paciente. Existem N gatilhos que no boca a boca, ali, que no pessoal, facilitam o que a gente quer conversar e passar para esse paciente. E depois, naturalmente, o nosso terceiro nível, que é a captação, que é esse paciente fazer o procedimento e o acompanhamento dele no pós-venda. Então, nós vamos ter dúvidas, suporte, esclarecimento e captação e pós-venda. Turma, o que eu preciso que vocês entendam, tá? O que eu preciso que vocês entendam? Esses 3 níveis, eles também vão acontecer quando a gente se trata de internet, né? E eu quero realmente tornar vocês experts em conseguir captar o paciente através da internet.
Porque é como eu disse, como eu sempre digo, através de quase todas as lives, o dentista que não tiver, né, no meio da internet, o dentista que ele não tiver ligado nisso, que ele não tiver atento nisso, nos próximos anos eu não tenho dúvida de que ele ou vai se tornar um refém, né, de grandes clínicas, ou ele talvez vai ter a sua clínica ali, mas vai estar naquela correria de pagar conta. Dificilmente ele vai conseguir realmente atingir altos níveis, porque até grandes clínicas hoje estão trabalhando forte através da internet. Então a gente precisa entender que o game, né, que realmente o resultado está dentro da internet. Não tem jeito. A gente tem que entender isso. Então, quando a gente pensa em captar pacientes através da internet, esse funil também vai funcionar muito bem. Onde, naturalmente, o paciente possui dúvidas, né? Ele possui incertezas. Então, esse paciente, ele realmente vai falar, caramba, ó, eu achei aqui o perfil do Dr. X, eu tenho interesse nesse procedimento, eu vou dar uma conferida, ver o trabalho dele, ver se ele tem algo para me oferecer, né? Para esclarecer algum tipo de dúvida prévia. É lógico que a avaliação é super importante, que o planejamento é super importante, mas infelizmente na internet a gente precisa estar adaptado a como atender esse paciente num primeiro contato, né? Esse paciente ele quer ali esclarecer alguma dúvida que ele tenha, então você precisa ter essas ferramentas para entregar a esse paciente. Então, quando você consegue saciar, né? Quando você consegue saciar essa dor do paciente, que às vezes é ele entender mais sobre um assunto, possivelmente, talvez esse paciente ele não vai nem converter em ser realmente um paciente seu ali naquele momento, mas se já sanou uma dúvida dele, ele vai poder te indicar ou marcar uma outra pessoa ali na sua postagem, ou mandar o seu perfil via direct. Então, assim, essa ferramenta é super importante. E, naturalmente, no nicho da internet, a gente já considera como o segundo nível, né, desse funil. O primeiro, gerou dúvida, ele vai entrar em contato e você esclarece essa dúvida, então você tem uma postagem, alguma ferramenta que gere valor para esse paciente. Então, quando hoje o dentista consegue entender que a lei da reciprocidade, né, ela funciona, ela realmente acontece, e você gera valor para o paciente, naturalmente esse paciente ele vai ter a lei da reciprocidade, ele vai querer entregar valor para você, ele vai gerar confiança, ele vai confiar no seu trabalho, ele vai falar, caramba, não, poxa, esse doutor, tô vendo que ele realmente me respondeu, me enviou para mim uma ferramenta onde eu pude tirar as primeiras dúvidas que eu poderia ter sobre esse procedimento. Então, isso, sem dúvida nenhuma, gera, né? Isso, sem dúvida nenhuma, gera uma ferramenta muito grande de valor, né? Como hoje a gente faz isso, existem N opções, né? Você pode ter vídeos explicativos. Eu gosto de trabalhar muito com o e-book. Então, quem está no nosso grupo VIP, se você é cirurgião dentista, está assistindo essa live, você ainda não recebeu o nosso e-book, nós temos um e-book informativo para o paciente, né? E a gente tem ele disponibilizado para você fazer download. Você que é cirurgião dentista, você pode fazer o download e editar tanto no Word, tanto no Pages, que é para MacBook, que é para Apple. Então a gente pode disponibilizar para você, se você tiver o interesse, manda um DM ali para a gente, deixa um comentário aqui embaixo, que a gente envia esse e-book informativo. Esse e-book me faz converter muitos pacientes, tá? E esse e-book é uma ferramenta que me faz cada vez mais conseguir atingir mais pacientes, tá? E solucionar dúvidas iniciais, dúvidas primárias. Isso otimiza muito o meu tempo, então eu me torno um dentista muito mais produtivo, porque às vezes eu não preciso perder tempo na internet para estar saciando tal dúvida desse paciente, porque eu já tenho um e-book pronto onde ele clica e ele já sana umas primeiras dúvidas, né? Lembrando que é super importante, né, a avaliação, o planejamento, mas essa ferramenta é super importante porque facilita muito, facilita muito. Eu me torno muito mais produtivo, né? Eu tenho muito mais tempo para estar fazendo outro tipo de coisa do que talvez estar solucionando uma dúvida ali que eu já tenho algo pronto. E às vezes eu já consigo até filtrar se aquele paciente realmente tem o interesse ou se era mais uma curiosidade, ele já sanou ali e realmente não caiu dentro desse funil, né? A gente precisa entender que tempo hoje, né? O tempo hoje vale muito, muito mais do que o dinheiro. Então hoje você perder tempo, né? Sem dúvida nenhuma você está perdendo dinheiro. Então você precisa entender que quanto mais você otimiza seu tempo, mais produtivo o cirurgião dentista se forma e mais fácil você vai chegar lá. E muito mais fácil você vai conseguir atingir ali uma estabilidade onde você vai talvez trabalhar de uma forma muito mais tranquila, muito mais produtiva, gerando muito mais tempo para estar com a sua família ou fazendo realmente o que você tem interesse. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que as ferramentas que nós precisamos para gerar valor, né,
elas são simples, você não precisa complicar isso, são ferramentas super simples. Você pode gerar um e-book informativo. Felipe, caramba, eu não sei de maneira nenhuma fazer. Eu tenho um modelo lá disponível para você baixar, 100% gratuito. Você pode personalizar ele para bichectomia, para qualquer outro tipo de procedimento, mas a gente já tem basicamente um guia para você utilizar. Então, se você ainda não acessou esse e-book, me manda um DM ou deixa seu e-mail aqui e a gente vai mandar isso para você, tá? Existem outras ferramentas que a gente pode utilizar de vídeos, né? Nós utilizamos muito na nossa página vídeos explicando sobre determinado procedimento. O vídeo gera, né, uma autoridade muito grande daquele paciente sobre você. Então, às vezes, é um paciente que nunca te conheceu, está iniciando ali, está acompanhando você através da rede social, ele vê um vídeo seu explicando. Isso gera, né, um contato, uma troca muito, muito maior do que, por exemplo, uma foto. Então, o vídeo também é uma super ferramenta de gerar valor para esse paciente. Então, quando a gente gera valor, a gente gera também a lei da reciprocidade. Então, consequentemente, esse paciente ele tende a se converter e realmente sentar ali nessa cadeira e entregar, né, uma confiança para você. Então, pensem nisso, a ferramenta da reciprocidade. O que nós utilizamos muito, né, trabalhando tanto no orgânico, que é aquele paciente que chega para fazer toda a avaliação através lá da sua cadeira, ou então através da internet, ferramentas de antecipação, né, para esse paciente. Eu quero que vocês entendam isso. As ferramentas de antecipação seriam ferramentas onde a gente vai trazer, né, algo que gere uma ansiedade para esse paciente estar fazendo determinado procedimento com você. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Gerar antecipação seria gerar ansiedade para esse paciente, né? É despertar ainda mais a vontade dele fazer determinado tipo de procedimento. Quando nós falamos de harmonização facial, por exemplo, nós utilizamos ferramentas de antecipação para esse paciente em momentos próximos à bichectomia day, geramos ferramentas de antecipação próximas à Botox Day, realmente para o paciente se sentir empolgado, se sentir ansioso para estar fazendo o procedimento e, consequentemente, a gente consegue converter muito bem isso. Então, assim, vamos lá, pessoal, quem está entrando aí, lembrando que é a live direcionada para você que é cirurgião dentista. Então, assim, essas ferramentas, né, elas vão sempre estar ligadas umas às outras. A reciprocidade, a antecipação, que a gente vai conversar bastante hoje, elas vão estar sempre ligadas umas a outras. Então, o dentista que entende bem isso, né? O dentista que entende que esse fluxo, ele acontece, né? Esse fluxo vai descer nesse nosso funil. É um fluxo que faz o nosso funil descer muito mais rápido. O dentista entendendo isso, sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir captar, ele vai conseguir converter muito, muito mais paciente. Então, assim, o que eu preciso que você entenda? Reciprocidade, ela vai acontecer através das ferramentas que você gera para o seu paciente. Se ele está lá na sua cadeira, o quão melhor você atende, né? O quanto melhor você tem esse primeiro contato, essa troca de confiança, isso é super importante. Se a gente está fazendo isso de forma digital, né? Se você gera alguma ferramenta para antecipar valor para ele, né? Valor que eu digo, turma, não é valor em dinheiro, tá? É valor onde ele vai ver que você preparou algum e-book ou você preparou um vídeo, né? Trazendo ali realmente conteúdo, informação para que ele possa entender melhor o procedimento que ele tem vontade de fazer. Isso vai gerar muito mais gatilhos de ansiedade, de falar, caramba, poxa, é dessa forma que acontece? Vou entrar em contato, vou marcar uma avaliação. Então, pense nisso, tá? Pense nisso, que gerar valor gera, consequentemente, a lei da reciprocidade, que, consequentemente, né, vai fazer com que esse paciente ele entregue, né, para você ali a confiança do seu sorriso ou de algum procedimento da sua face, né, do procedimento de harmonização facial. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Reciprocidade vai gerar antecipação vai gerar ansiedade e esse paciente vai ter muito mais vontade de sentar ali na sua cadeira, confiar no seu trabalho. Então, assim, hoje, essa semana, né, nós falamos muito sobre lá na frente como o cirurgião dentista ele precisa sair da linha da mediocridade, né? Ele se diferenciar dos outros colegas. Então a gente entendeu que a grande maioria dos dentistas vivem nessa linha da mediocridade. Alguns se destacam, outros não, mas a maioria vive na linha medíocre, né? Linha média. Na nossa segunda live nós falamos sobre a questão da bolha, né? O dentista ele precisa realmente romper a bolha e encarar, porque muitos dentistas acabam ficando
presos na realidade que está vivendo, que às vezes é uma realidade onde o seu trabalho não é valorizado, onde ele recebe uma porcentagem realmente que não é interessante, que não é justa com o cirurgião dentista. Isso que eu quero que vocês entendam. Isso não é justo. Isso não é justo. Não tem como. Ah, não, Felipe, mas falou que eu ganhei 10%. Não é justo. Isso não é justo com você. Você não merece isso, tá? Na nossa terceira live, nós falamos sobre a questão do medo, né? Que a maioria dos dentistas sofrem com toda essa questão do medo de buscar mais e acabam se acomodando, E hoje eu quero falar sobre como é possível, né? Praticar, onde você consegue botar realmente isso em prática para conseguir dar o próximo passo, chegar no próximo nível. Então a gente precisa entender toda essa ordem, Eu quero trazer para vocês atalhos, né? Onde a gente vai conseguir talvez driblar grande parte disso que lá atrás eu passei e não necessariamente vocês precisam estar passando por isso. Então a gente descobriu essas ferramentas, a gente vai dar, né, todos esses gatilhos, esses atalhos para vocês entenderem e porem em prática, porque não adianta a gente soltar todos os conteúdos e você não conseguir, né, entender ou absorver tudo isso. Então, quando a gente vai trazer gatilhos, eu quero que vocês exerçam isso. Nós falamos muito isso na nossa última live, né? Não adianta você fazer todos os cursos, os melhores cursos de harmonização do que for. Não adianta você ler os melhores livros, né? Se você não parar e colocar aquilo em prática. Isso não vai adiantar de nada, tá? Você precisa que... Felipe, nem que você leia 10 páginas e põe em prática é melhor do que você ler 10 livros e não colocar nada em prática. Então, pense nisso. Todo esse conteúdo, né, que a gente está deixando aqui para vocês hoje, eu quero que vocês reflitam e, caramba, não, eu vou botar isso em prática, eu vou fazer dessa forma. E agora eu vou trazer para vocês, né, uma ferramenta que muitos colegas já utilizam, né, uma ferramenta que eu utilizo, que vai ajudar muito, muito, muito o cirurgião dentista, né? Que legal, vou cursar odonto no próximo ano, acompanho seu trabalho, parabéns. Obrigado, Matheus, um grande abraço, espero estar podendo ajudar você e milhares, né, de outros colegas através desse nosso trabalho que nós estamos iniciando agora, então conto muito com a ajuda de todos vocês. Porque realmente a gente quer quebrar a banca da odontologia. Eu quero mostrar que realmente é possível, o cirurgião dentista ele precisa se valorizar, tá? E isso vai acontecer e a gente vai trazer ferramentas para você conseguir atingir isso de uma forma muito mais produtiva e você vai se tornar, sem dúvida nenhuma, um cirurgião dentista muito mais feliz e realizado. Então, assim, vou entregar para vocês agora uma ferramenta que vai unir tudo isso que a gente conversou agora. Vai unir reciprocidade, vai unir toda essa questão da antecipação, né, que gera essa ansiedade no paciente e vai atingir muito essas ferramentas de geração de valor que é tão importante para o cirurgião dentista que trabalha principalmente na era digital, né? Que atua aqui no Skin the Game, que está atuando no digital, na rede social. Então, ele precisa entender que entregar isso é super importante. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês para quem estava lá para quem está no nosso canal VIP, já recebeu isso com uma certa antecipação, né? Quem está lá já recebeu isso com uma certa antecipação, mas eu vou trazer aqui para vocês, isso vai ficar gravado para todo mundo conseguir entender muito bem isso que eu estou dizendo. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador. Quando a gente diz em gerar valor, principalmente eu vou estar sanando as primordiais dúvidas que esse paciente possivelmente tem, né? Então, eu antecipo isso. Então, às vezes o paciente, caramba, eu tenho vontade de fazer a bichectomia, né? E me indicaram o perfil do Dr. X. Aí ele entra lá e ele vê, caramba, tem um vídeo falando sobre X. Poxa, eu tinha realmente a dúvida nisso, né? Tem um vídeo falando sobre o procedimento Y. E realmente tem alguma coisa ali. Então, esse paciente já se sente muito mais confiante. Ele já sente muito mais reciprocidade, né, no seu trabalho. Então, consequentemente, ele vai acreditar mais no que você está dizendo. Eu vou compartilhar desse aqui mesmo. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam? Quando a gente gera valor, né, consequentemente, esse paciente ele vai, sem dúvida nenhuma, ser muito mais receptivo a converter, a sentar nessa cadeira, a confiar no seu trabalho, tá? Do que quando você não gera esse valor para ele. Então, falando de era digital, o que eu quero trazer para vocês? Isso aqui é muito legal para a galera que estava lá no nosso curso, né? Para a galera que estava lá no nosso canal de bichectomia, já recebeu isso antes. Então, assim, é uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, facilita muito, facilita demais o cirurgião dentista que quer se diferenciar, né? Que quer fazer diferente
E essa é a nossa principal preocupação. Então, o dentista que quer fazer diferente, que quer buscar mais para o seu paciente. Então, vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa ferramenta é muito legal. É um site que se chama... Eu vou tirar aqui, turma. Isso. Todo mundo aí comigo? É um site que se chama Answer the Public. É um site onde a gente consegue achar, né, tudo que as pessoas na internet estão procurando sobre determinado assunto. Então, ó, se você é cirurgião dentista, está assistindo a live aqui agora, clica no aviãozinho, manda isso para um cirurgião dentista amigo seu que precisa entender, porque realmente essa é uma ferramenta muito legal. Quando a gente soltou ela lá no nosso grupo, né, do canal VIP do Telegram, a galera ficou louca, porque realmente é muito legal. Então, se você é cirurgião dentista, pega o aviãozinho, manda para o seu colega aí, porque é uma ferramenta que vai ajudar demais você a conseguir atingir o público que realmente Felipe, caramba, eu não faço harmonização facial. Isso engloba qualquer tipo de procedimento e vai ajudar você demais. Então, pega o aviãozinho e manda para um colega seu. Essa parte da live, eu não sei se ela vai ficar gravada, então presta bem atenção no que a gente está dizendo. Esse site se chama Answer the Public. É um site que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Será que eu consigo virar? Isso. Esse aqui, ó, é o nome do site, Answer the Public. O site ele se apresenta aqui dessa forma. O que eu vou mostrar para vocês? Ó, olha que legal. Pegaram, eu vou deixar anotado aqui, ó, e fixado o site, ó, www.answer the Public. É um site em inglês, mas é super simples, tá? Da gente estar trabalhando. É um site em inglês, mas super simples de estarmos trabalhando. Eu vou fixar esse comentário aqui. O nome do site é Answer the Public. E esse site, olha só que incrível, turma. Olha só que incrível o que esse site aqui faz. Eu aqui embaixo já selecionei Brasil, né? Normalmente ele vem Estados Unidos. Você sobe lá em cima. Sobe lá embaixo é difícil, né? Você vai lá em cima, clica Brasil, e aqui do lado você põe português. E olha que incrível, turma, olha só que legal. Por que eu bato muito no martelo desse site? Porque é uma ferramenta que me ajuda demais. É uma ferramenta que me ajuda demais a conseguir entregar mais conteúdo para esse paciente. E isso, consequentemente, gera uma conversão desse paciente muito, muito grande. Então, se você é cirurgião dentista, eu espero que você utilize. Olha só, o que a gente consegue com ele. Eu vou colocar aqui embaixo, escrito bichectomia. Ó, que legal. Coloquei ali bichectomia, Brasil e português. E eu vou botar procurar. O site está carregando, ó, ele está procurando aqui 9 de agosto de 2020, comparando as datas. Ele está carregando aqui. Então, muito simples, eu escrevi bichectomia, botei Brasil e português. Entrei no site, escrevi ali o tema que eu queria. Bichectomia pode ser qualquer outro tipo de tema, pode ser implante dentário, pode ser qualquer outro tipo, harmonização facial, qualquer outro tipo de tema. Você vai colocar ali, ó, e já carregou. Bichectomia aqui embaixo eu venho, tem a bichectomia, 71 questionamentos. Ao invés de visualização, eu vou clicar em data. E quando eu clico em data, olha que incrível. Aparece para mim o que as pessoas mais estão procurando nas ferramentas de busca da internet, Google, Yahoo. Então, o que as pessoas mais procuram? Como? Bichectomia, como é feito? Bichectomia, como funciona? Bichectomia, como fazer? Bichectomia é perigoso? Bichectomia é permanente? Bichectomia é definitivo? Onde? Bichectomia onde fazer? Tem vários questionamentos aqui, ó. Por quê? Bichectomia, por que não fazer? Por que fazer bichectomia? Então, gente, essa é uma ferramenta incrível. Através de cada linha dessa aqui, você consegue gerar um vídeo explicativo, você consegue gerar uma postagem, você consegue solucionar uma dúvida do seu paciente. Então, esse site é muito legal, answerthepublic.com. Aqui você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, gerar muitas ferramentas
para agregar valor a esse paciente, né? Então você vai gerar ali ferramentas para solucionar primordiais dúvidas, primordiais questionamentos que esse paciente pode ter, né? Eu dei o exemplo aqui da bichectomia, mas, por exemplo, a gente pode colocar um outro título: harmonização facial. Vamos ver se aparece alguma coisa. Esse cara aqui é meio esquisito. Olha lá, carregando. Turma, todo mundo pegou isso? Se tem alguém comigo, ó, todo mundo pegou isso. Olha só que incrível, é uma ferramenta muito legal. Eu utilizo muito para gerar conteúdo para o meu paciente, porque ali eu sei as principais dúvidas de quem está na internet, e quem está na internet tem. Então, hoje, as principais dúvidas de quem está na internet, quem procura no Google ou no Yahoo, se apresentam ali naquele site. Então, é muito legal e funciona muito para qualquer outro tipo de procedimento, tá? Para qualquer outro tipo de procedimento. Então, assim, ó, todo mundo pegou aí, turma? Todo mundo pegou? Ó, o nome do site é esse aqui, Answer the Public. É muito bacana. Se eu não me engano, você consegue fazer por dia duas pesquisas gratuitas por dia. Depois você precisa dar upgrade nele para pesquisar muito mais do que isso, tá? Mas é muito legal. Esse site é muito interessante. E você pode tirar um print, sabe? O que você faz? Para você não precisar ficar acessando sempre, você pode tirar um print da tela e salvar nas suas fotos. E você já vai ter todas as perguntas ali, né? Porque você tem um limite de pesquisa para você assinar o Pro. Então, você faz uma pesquisa num dia, tira o print, no outro dia faz um outro tipo de pesquisa e você vai ter muito conteúdo para estar postando. Todo mundo, todo mundo pegou? Todo mundo pegou aí essa dica? Turma, então, assim, resumindo tudo isso que a gente quis passar hoje aqui para vocês, gerem ferramenta de valor para esse paciente, que consequentemente esse paciente vai gerar uma reciprocidade, né, para você. Então ele vai ser muito mais recíproco esse paciente, ele vai ter muito mais confiança em entregar, né, entregar ali o sorriso, entregar a face dele para você. Então quando você gera essas ferramentas para agregar valor, cara, esse doutor ele se preocupou em explicar isso dessa forma, ele gravou um vídeo, eu estou ouvindo a voz dele, poxa, realmente gera uma confiança, né? Uma confiança meio que em segundo plano ali, às vezes mesmo sem ele estar sentado na cadeira com você. E a autoridade na internet, felizmente e infelizmente, é isso, né? Hoje, por exemplo, tem um médico, um dentista que você siga, que você acompanha o trabalho dele, você nunca sentou na cadeira dele, mas você tem uma confiança e sabe que ele entrega um bom trabalho, né? Isso é autoridade. Então, as pessoas conquistam isso por conta disso, de gerar valor para outras pessoas na internet, né? Então, a internet é uma ferramenta que os pacientes não vão cair do céu, né, na sua cadeira, infelizmente. Você precisa gerar valor. A gente está linkando tudo isso para lá na frente a gente conseguir entender como num bichectomia D ou num Botox D a gente vai conseguir fazer um faturamento ali de mais de 10 mil reais no dia, por exemplo. Então, é através disso. É através dessas ferramentas de geração de valor, né? É como eu sempre digo, em toda live, basicamente, eu vou falar sobre isso. É algo que eu trago para minha vida. É a lei do plantio e da colheita. Não adianta. Se você não plantar, se você plantar X, você vai colher X. Não existe você plantar X e colher XX. Não existe. A lei do plantio é essa. Então, se você gera a ferramenta, se você entrega isso para o seu paciente da melhor forma, grava vídeo. Felipe, poxa, mas eu não tenho ninguém para gravar vídeo, eu não sei falar na internet, eu tenho uma trava. Inicia postando foto, falando sobre procedimentos. Naturalmente você vai conseguir, vai precisar desenvolver isso, né? Imagina que a tela do celular é o paciente que está te olhando ali, você precisa passar isso para ele, né? O paciente que está ali na sua cadeira é como se fosse a tela do celular. Você precisa explicar dessa forma. Então, assim, pessoal, espero que todos tenham pegado essas dicas, esses insights. A gente tentou aqui adaptar o máximo possível para conseguir entregar isso realmente para vocês, com todo carinho, como sempre. Eu encontro vocês novamente na segunda-feira e a gente vai falar a próxima semana todinha sobre esse assunto, sobre como gerar mais valor e como, sem dúvida, conseguir, né, entregar e gerar realmente uma lei do plantio e da colheita muito, muito importante para esse paciente, tá? Então, para você vai se desenvolver muito mais conseguindo trazer isso e se desenvolvendo naturalmente.
você vai se tornar, né, um dentista que vai ter muito mais produtividade, você vai ter muito mais tempo, porque você vai conseguir melhor conduzir o seu tempo, né? E hoje a rede social e hoje a internet ela veio para facilitar, ela veio para ajudar, né? Não só o cirurgião dentista, como a maioria hoje das pessoas. Então a gente precisa entender e aprender a utilizar a internet ao nosso favor. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A gente vai trazer muito conteúdo. A gente vai falar sobre internet, Checktomia Day, geração de valor. A gente vai falar sobre técnica, harmonização. Acompanhe as nossas próximas lives. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos continuar falando sobre como é possível o dentista fazer 5 em 1 no mesmo dia, né? Então conseguir reduzir muito o seu tempo de cadeira, conseguir ter mais flexibilidade para estar fazendo outro tipo de coisa realmente e estar conseguindo dividir melhor, né, esse tempo. Então, na semana que vem, a gente vai exclusivamente falar sobre isso. Na segunda-feira, nós vamos falar sobre isso. Na terça-feira, nós vamos falar sobre isso. Na quarta-feira, e nós vamos falar sobre isso na sexta. Então, turma, acompanhem aí a nossa live. Um grande abraço para vocês. Na semana que vem, a gente vai estar, né, a semana inteira aí conversando. Eu quero realmente que vocês estejam comigo. E é isso, um grande abraço. Espero que eu tenha ajudado todos vocês hoje que conseguiram acompanhar a gente aí hoje. Qualquer tipo de dúvida, manda uma mensagem. A gente acabou de postar um vídeo lá no meu IGTV, então assiste. Tudo preparado com muito carinho. Para você que não assistiu as outras lives, tem quase tudo lá no meu IGTV já, então acompanha. Um grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Para quem é papai, um feliz Dia dos Pais amanhã. Eu vou aproveitar o meu. É isso, pessoal. Grande abraço. Espero ter ajudado todos vocês. Encaminhem, indiquem para outros colegas dentistas que precisam realmente ouvir o que a gente está querendo trazer, onde a gente vai mudar, né? Eu quero tirar o dentista de cima desse mocho e conseguir deixar ele, tornar ele um dentista muito mais produtivo, um dentista onde vai atingir muito mais pacientes, onde vai transformar muito, muito mais vidas de outras pessoas. Beleza, pessoal? Grande abraço. Beijo no coração de todos vocês. E é isso. Até a próxima.